Olá pessoal, eu sou o Marcel Sartori e você está no Digitalizando Igrejas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Trello. O Trello é uma ferramenta online que funciona como um quadro de tarefas, né? Dentro desses quadros nós vamos ter listas que podem ter status diferentes e cartões que seriam como se fossem post-its. Então imagina esse quadro aqui, ó. Você tem ali várias tarefas para serem feitas e você vai mudando o post-it conforme essa tarefa vai avançando ou não em cada etapa. Aqui no Trello a gente consegue fazer isso de forma digital, obviamente, e de forma online. Então isso quer dizer que mesmo que você tenha uma equipe descentralizada ou várias pessoas trabalhando em locais diferentes ou até mesmo em cidades diferentes, a gente consegue ter o mesmo quadro e saber aonde cada tarefa está. E saber qual o status de cada tarefa para ajudar muito na organização aí daquilo que a gente precisa fazer. Como que você pode utilizar o Trello aí na sua igreja? Você pode criar um quadro para ministérios, onde você pode colocar dentro desses quadros atividades, né? Criar cartões específicos para cada atividade, então uma programação especial, o que cada membro ali tem que fazer para que isso aconteça. Você pode fazer gerenciamento de eventos, né? Então saber o que você precisa acionar, se aquele evento já está em processo de pré-produção, se ele está no processo de produção, de pós-produção e assim por diante. Lá na nossa igreja a gente utiliza na comunicação, por exemplo, para saber as demandas que nós precisamos fazer, quais demandas já estão em andamento, o que está em aprovação, o que precisa de correção, o que já foi finalizado e assim por diante. Então, logo após a vinheta, a gente vai ver como criar uma conta no Trello e como criar o primeiro quadro aí para você organizar a sua igreja. Então, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa para utilizar o Trello é acessar o site deles, www.trello.com, tá? Quando você acessar o site, você vai ver essa tela aqui, onde você vai ter algumas informações sobre o Trello, como ele funciona, coisas que você pode fazer com ele e os preços. O Trello é gratuito, então dentro da sua área de trabalho, a gente já vai ver isso, você consegue criar vários quadros e compartilhar eles. Mas a partir do momento que você precisa de mais recursos, você precisa fazer um investimento. Então aqui, por exemplo, a gente tem o plano Standard, que ele vai custar $5 por mês, e o Premium, que vai custar $10 por mês. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, você pode até comparar esses planos e ver o que está incluso ou não em cada plano e assim escolher o que se enquadra melhor aí para a sua realidade. Eu acredito que o gratuito já atenda muito bem. Lá na nossa igreja nós trabalhamos em 5 pessoas dentro de um quadro e a gente utiliza a versão gratuita. Para criar a sua conta do Trello, você pode fazer isso de algumas formas. Basta você clicar aqui em Obtenha o Trello grátis, inserir o seu e-mail ou utilizar alguma conta do Google, da Microsoft, da Apple ou do Slack, né? No meu caso aqui, eu vou usar a minha conta do Google. Eu vou clicar aqui em prosseguir com o Google, vou escolher a conta que eu desejo utilizar e no meu caso, como eu já havia criado o Trello, uma conta do Trello, ele já abre para mim aqui a opção da minha área de trabalho. No seu caso, se você ainda não criou, basta seguir o passo a passo, porque é bem simples, e fazer a criação da sua conta. Então aqui, pessoal, nas áreas de trabalho, nós podemos criar vários quadros. Então digamos que você queira separar aí para sua igreja um quadro para comunicação, para secretaria, para as outras áreas da sua igreja. Você pode criar um quadro individual para cada área e colocar os membros deles para trabalhar dentro desse quadro. Eu vou criar aqui o nosso primeiro quadro, tá? Então basta você clicar aqui em criar novo quadro ou utilizar um template aqui que já tem padrão. Inclusive tem uma galeria de template com diversas opções. Você tem aqui algumas categorias, então tem design, negócios, educação, marketing. Tem para você utilizar o Trello como uma questão pessoal, né? Mas no nosso caso eu vou utilizar criando um quadro do zero. Vou clicar aqui e digitar um título para o quadro, tá? Isso é obrigatório, você tem que criar o título desse quadro. Então, novamente, se você vai trabalhar por equipes, você pode colocar um nome de cada quadro de acordo com a equipe, comunicação, etc.
No meu caso, eu vou utilizar Digitalizando Igrejas. Aqui em visibilidade você tem duas opções, ou deixar ele público para que todo mundo que tem acesso à sua área de trabalho tenha a visão desse quadro, ou particular, tá? Somente administradores dessa área podem ver esse quadro, adicionar novos membros ou não. Eu vou deixar como visibilidade em área de trabalho mesmo e clicar aqui em criar. Ao clicar em criar, nós vamos criar o nosso primeiro quadro, tá? Então o quadro é onde a gente vai começar a organizar o nosso Trello. Então aqui a gente já tem algumas listas que são criadas de forma automática, né? Então temos listas a fazer, em andamento e concluído. Você pode adicionar mais listas conforme a sua necessidade. Uma das coisas bem legais que você pode fazer, além de personalizar essas listas, é personalizar aqui o plano de fundo e as cores do Trello. Então para isso basta você vir aqui na opção menu e escolher aqui a opção tela de fundo, né? Você pode escolher entre uma galeria de fotos que o Trello já personaliza e deixa disponível para a gente, ou você pode escolher cores, tá? Então, por exemplo, clicando aqui você vai ver que ele já vai mudar e personalizar todas essas cores para a gente. No meu caso, eu quero subir uma imagem para deixar de fundo, então eu vou localizar a imagem aqui no meu computador, clicar em abrir e aguardar o carregamento. Então, a partir de agora, o meu Trello está personalizado aqui com a logo do canal. Mas então vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho como o Trello funciona. O Trello, como eu disse, ele tem essas listas de tarefas. Então, essas listas podem ser personalizadas e você pode criar de acordo com a sua necessidade, né? Você pode colocar, por exemplo, uma tarefa a fazer, em andamento, como está aqui, concluído. Digamos que você precise de uma outra lista, como em aprovação, um outro status aí para cada tarefa, você personaliza da forma com que você quiser. E como que funciona para que esses cards aí estejam cadastrados? Basta você clicar aqui, ó, adicionar um cartão, vai digitar um nome para esse cartão, então digamos que eu vou colocar aqui, ó, gravar vídeo. E aí eu vou ter agora aqui, ó, uma demanda que eu preciso fazer. Então eu sei que eu preciso fazer. Nesse momento eu estou gravando esse vídeo, então eu posso simplesmente, ó, clicar aqui e arrastar esse card para em andamento. E isso vai fazer com que quem acesse o nosso Trello saiba que essa tarefa agora está em andamento. Mas digamos que eu preciso de uma outra opção aqui, que é em aprovação. Eu gravei, eu preciso agora enviar esse vídeo para uma aprovação de uma outra pessoa. Essa lista não existe, basta a gente criar. Eu vou clicar aqui, ó, colocar o título dela em aprovação. E eu posso também personalizar a ordem dessas listas. Então você pode criar um fluxo de acordo com o que você deseja. Nesse caso, ó, basta clicar e arrastar para a posição que você deseja. Então, digamos, terminei de gravar o vídeo, vou arrastar ele agora para em aprovação e digamos que você aí já tenha um fluxo estabelecido de quem vai aprovar esses materiais. Lá na igreja, como eu faço a gestão dessa área, eu aprovo esses materiais ou a pessoa que solicitou para a gente esse material. Feita a aprovação, eu posso voltar ele para fazer alguma correção, né? Então eu volto ele em andamento, ou eu posso simplesmente movê-lo para em concluído, tá? Isso vai fazer com que todo o seu time tenha uma visão do que tem que ser feito, o que está sendo feito, se tem algo que ainda está em aprovação e tudo que foi concluído. Muito simples de você utilizar aí para gerenciar e acabar com aquela história de eu esqueci de fazer, nossa, eu não sabia que ainda não estava sendo feito, não sabia que não tinha sido aprovado. Então existem diversas opções que você pode personalizar de acordo com a sua realidade. Obviamente, o card que a gente gerou aqui foi um card muito simples, mas você pode utilizar também recursos mais avançados para esse quadro, e é isso que a gente vai ver agora. Então vamos criar um novo cartão aqui, e eu vou colocar um novo título para esse cartão. Gravar vídeo, Trello, parte 2. Quando eu clico sobre esse card que eu criei, você vai ver que agora eu tenho aqui diversas opções para fazer a personalização desse cartão. Então eu posso colocar uma descrição,
que vai descrever o que precisa ser feito, então você pode listar aqui tudo que tem que ser feito nesse cartão, né? Então eu vou simular aqui rapidinho para vocês verem. Então aqui, pessoal, eu fiz a personalização, né? Escrevi o texto, a descrição daquilo que eu preciso fazer, e aí eu posso personalizar, né? Formatar esse conteúdo da forma que eu achar melhor. Então eu posso vir aqui, por exemplo, colocar em negrito, eu posso criar uma lista, né? Basta criar aqui, ó, uma lista com marcadores para ajudar a identificar um pouco melhor esses quadros, né? Essas tarefas que eu preciso fazer. Então, aqui eu consigo descrever tudo aquilo que precisa ser feito nesse card. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é uma lista de checklist. E isso é realmente muito útil para a gente saber qual etapa do processo está sendo realizada. Eu vou criar um checklist de exemplo aqui. Então, para isso, basta você clicar aqui em checklist. Vou digitar aqui processo de gravação, que é um título para esse checklist. Se você não quiser, você pode deixar como checklist mesmo. E aqui agora eu vou listar as etapas que essa gravação desse vídeo vai ter que seguir, tá? Então eu vou criar aqui alguns campos. Então aqui, pessoal, eu criei um checklist básico com todas as etapas que basicamente a gente faz para subir um vídeo para o YouTube. Então nós temos a roteirização, a gravação, backup dos vídeos, a edição, postagem nas plataformas que a gente vai disponibilizar esse vídeo e a divulgação nas redes sociais. Então eu tenho aqui a descrição do que eu preciso fazer e o processo que eu preciso seguir, ok? Outra coisa bem legal para o Trello, que ajuda muito a gente na organização, é usar o campo datas. Quando a gente clica aqui no campo datas, a gente pode escolher uma data de início desse projeto, então que dia essa tarefa precisa iniciar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que o dia que ela vai iniciar é o dia 11 de setembro. E a data de entrega, então quando esse cartão em si precisa ser entregue, quando ele tem que chegar lá no processo concluído. Eu vou colocar aqui que esse vídeo precisa estar pronto no dia 15/10 até às 17 horas. Eu vou colocar aqui 17 horas. Uma opção bem legal é definir um lembrete. Então você pode colocar aqui, ó, para definir um lembrete na hora da entrega. Então ele vai pegar ali 17 horas, te mandar uma notificação, ó, essa tarefa precisa ser realizada 5 minutos antes, 10 minutos, horas antes ou dias antes. Tá? Então eu vou pôr aqui um dia antes, que é o padrão, e vou clicar em salvar. A última coisa que eu vou mexer aqui no meu cartão para ficar mais fácil de eu encontrar essas informações é criar uma etiqueta para ele. Então quando a gente clica aqui em etiqueta, eu posso escolher algumas cores para identificar cada um desses cards. Então eu vou falar aqui que os vídeos são a etiqueta verde. Eu vou clicar aqui do ladinho e vou colocar o título como vídeo. Se eu quiser, eu posso trocar essa cor, escolher a cor que eu desejar, né? Nesse caso eu vou deixar como verde mesmo e vou clicar aqui em salvar. Vou marcar aqui a opção vídeo e você vai ver que agora aqui em cima nós já temos algumas informações bastante importantes. Então ele está me falando, ó, etiquetas vídeo, notificações, se eu quero ou não receber notificações desse projeto, e as datas, ó, começa dia 11 e termina dia 15. E por que, pessoal, que essas informações aqui são importantes para a gente na hora de criar um card dentro do nosso Trello? São essas informações que vão ajudar a gente a filtrar as informações. Então imagina aqui, eu vou clicar aqui fora, então eu vou voltar agora para o meu quadro e conseguir visualizar todas essas tarefas que eu preciso fazer. No meu quadro aqui, eu estou apenas com uma tarefa. Agora você imagina uma equipe de 5, 10, 15 pessoas, cada uma com um quadro, e você precisa localizar o que é vídeo, o que é arte, o que é material para gráfica e assim por diante.
Então, quando a gente tem categorizado todas essas informações de forma simples e bem diretas, a gente consegue ter uma ideia melhor de como que tá. Porque o Trello tem a opção de filtros. Então eu posso filtrar os membros. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas você consegue incluir pessoas para trabalhar com você nesses quadros. Se os processos estão em dia, se estão atrasados, você consegue ver só o que está atrasado. Você consegue usar aquelas etiquetas, ó. Então aqui, se eu clicar em vídeo, ele vai listar para mim só os cartões que estão identificados como vídeo. Então lembra que tinha um outro cartão inconcluído, ó. Quer ver? Eu vou desmarcar, ele vai aparecer aqui, ó, gravar vídeo. Como esse gravar vídeo não tem uma identificação de vídeo, ele vai sumir. Então isso faz com que a gente consiga ver só aquilo que a gente deseja. E isso é muito importante na hora da gestão aí da sua equipe. Então agora que a gente já tem o nosso primeiro card criado, a gente pode adicionar outras pessoas, compartilhar esse quadro para que outras pessoas também possam colaborar, visualizar, criar novos quadros, mudar eles de status e assim por diante. Para isso, basta você vir aqui, ó, na opção compartilhar e, por exemplo, digitar o e-mail que você quer acessar e assim por diante. Se você não sabe o e-mail dessa pessoa, o e-mail que ela usa no Trello, você pode vir aqui, ó, e criar um link de compartilhamento. Você pode copiar esse link e aí enviar para a pessoa através de algum e-mail ou através do WhatsApp, por exemplo. E com esse link ela vai poder visualizar todas essas informações, ok? Então, agora que nós temos já o nosso time, né, por exemplo, dentro do nosso quadro, a gente consegue ir gerenciando essas informações. Então, digamos, eu vou começar a colocar esse vídeo aqui em execução. Eu vou clicar aqui, jogar ele para em andamento e nesse caso eu vou clicar dentro dele, ver as informações daquilo que eu preciso fazer e como eu já fiz o roteiro, eu vou marcar aqui, ó, a opção roteiro. Olha só que legal, uma barra de progresso apareceu aqui em cima e ele já me falou que essa tarefa está 17% concluída. Conforme as etapas forem avançando, eu vou clicando aqui, vou marcando aquilo que já foi feito e ele vai automaticamente calculando a porcentagem. E aqui fora, né, você também consegue já visualizar essas informações. Então, ó, perceba que aqui ele está me falando que 3 das 6 tarefas desse checklist já foram executadas. Isso ajuda muito a gente a já saber tudo que a gente precisa fazer, em qual etapa esse processo está. Vou simular aqui que eu já terminei todo o processo desse vídeo, tá? Vou pegar aqui, marcar que eu já fiz a edição, que eu já postei nas plataformas e já divulguei nas redes sociais. Eu vou mandar esse vídeo para em aprovação, né? Digamos, novamente, pessoal, esse fluxo é personalizável. Você cria o fluxo da forma com que você achar melhor. Então agora eu posso vir aqui e ver, né, fazer a etapa de aprovação, que poderia ser um checklist separado desse checklist principal, né? Então eu poderia criar um novo checklist aqui para, por exemplo, aprovação e colocar os itens, por exemplo, assistir vídeo final, validar legendas e assim por diante, e marcar o que foi feito. Ó. Então eu já assisti o vídeo, já validei as legendas, então está finalizado. Aí eu posso marcar que ele está concluído. Aqui no campo de data, ele automaticamente vai marcar se o card já foi concluído ou não. Mas se eu pegar aqui e, por exemplo, falar que já foi finalizado, eu posso marcar que essa etapa já foi também concluída. Você vai ver que os campos agora aqui vão ficar em verde e eu posso dar esse vídeo então por encerrado. Aí eu só clico aqui e arrasto ele para concluir. E pessoal, o Trello tem a possibilidade de criar infinitos cartões, então você pode criar cartões para todas as tarefas que vocês precisam executar aí no seu setor. Uma outra coisa bastante legal para a gente utilizar aqui no Trello é usar o que a gente chama de modelos, templates de cartões, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Você viu como é fácil utilizar o Trello aí no seu dia a dia? Existem diversas outras funções que o Trello tem, como automação,
criação de modelos, e a gente vai abordar algumas delas aqui no canal. Então já se inscreve e ativa as notificações para você não perder nenhum desses conteúdos. E compartilha esse vídeo também com aquele seu amigo que pode utilizar o Trello, tanto dentro da igreja ou de forma particular. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe.